Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos falar sobre proteínas, outra substância na molécula orgânica. Então a gente adentrou lá com carboidratos, falamos já sobre lipídios, vitaminas, e hoje vocês vão entender, como se organiza as proteínas, qual a função dela para o nosso corpo, se elas desempenham um papel importante. Então a gente vai desbravar aí esse mundo das proteínas, pessoal. Então vamos lá. Gente, de onde é que vem, para início de tudo, o termo proteína? O termo ele vem lá do grego, que quer dizer proteios, que significa o quê? Aquilo que tem primazia, que vem primeiro. Isso se deu, pessoal, ao fato que de lá no início do século XX, os cientistas, os bioquímicos, os primeiros, na verdade, eles tinham uma grande fascinação, por estudar a clara de ovos de aves, Eles queriam saber como era que era composto, o que funcionava ali dentro da clara do ovo, Então, hoje a gente sabe, que é uma proteína, a clara em si, chama-se albume. Então, eles estudavam muito sobre isso. Eles queriam saber, é claro, E aí eles foram estudando, descobrindo, foram verificando, na verdade, que certas substâncias orgânicas presentes no leite e no sangue eram formadas, na verdade, pelo mesmo tipo de átomo que estava lá na clara do ovo. Então eles foram pesquisando e foram compreendendo, cada uma, o que originava cada uma dessas substâncias. Então, lá mais à frente, um dos bioquímicos chamado Mulder, para fato mesmo de vocês conhecerem, ele utilizou pela primeira vez esse termo proteína, Então, ele usou, na verdade, porque eles acreditavam, depois de muitos estudos, eles acreditavam que as proteínas, eram substâncias fundamentais, na verdade, as primeiras, E daí vem essa significância, significado de primeiro. Então, eram cruciais para eles as albuminoides, que era como eles caracterizavam essas substâncias, eram fundamentais para todos os seres vivos. Então, por isso, vem essa termologia do que vem primeiro. Seguindo, o que na verdade a gente fez entender o que é termologia, mas o que na verdade é uma proteína. Gente, proteína é um tipo de substância formada a partir de um conjunto de aminoácidos ligados entre si. Como é que esses aminoácidos estão ligados entre si? Por ligações peptídicas. Pronto, duas interações extremamente importantes para que eu tenha uma proteína: aminoácidos e ligações peptídicas. Voltando a afirmar para vocês, as proteínas são moléculas orgânicas, que é uma molécula orgânica, quando a gente fala, lembrando essa diferenciação, quando a gente fala de molécula inorgânica, a gente lembra que essa molécula ela não tem na sua essencialidade o carbono presente ali. Já as moléculas orgânicas, sim, é necessário o carbono. Então existe essa diferenciação e eu espero muito que vocês lembrem. Seguindo, pessoal, qual a importância, Talvez vocês se perguntem, professor, entendi. Qual a importância aí das proteínas para o nosso corpo? Gente, as proteínas, elas são extremamente abundantes no nosso corpo. Isso é fato. Tanto que vale destacar para vocês que as proteínas, elas são as moléculas, ouçam bem, moléculas orgânicas mais abundantes no nosso corpo. Professora, não é a água? Lembrando que, se vocês pensaram isso, a água é uma substância inorgânica. Aí sim, sendo inorgânica, a água é sim a substância mais abundante no nosso corpo. Mas, na forma orgânica, as proteínas é que assumem aí esse patamar. Ou seja, gente, dá para entender por aqui que elas são importantes, Não estão aí à toa no nosso corpo. Então, elas exercem uma variedade de funções. Dentre elas, a gente pode dizer a estrutural, Então, as proteínas elas estão presentes na nossa unha, no cabelo, na pele. Então, a gente tem queratina. A queratina, ela dá, essa sustentação a nossas unhas, fortalece, Então,
Por isso a gente chama de estrutural. A própria célula, gente, né, por exemplo, ela se deve à presença de um esqueleto interno, né, o que constitui os filamentos proteicos. Então a gente chama isso de citoesqueleto. Então, a proteína está aí na forma estrutural no nosso corpo, no cabelo, na pele, né, o próprio colágeno, que é bem disseminado, todo mundo conhece essa proteína, acho que é uma das mais faladas. Então, a gente já viu que tem, né? Energética, talvez vocês se perguntem aqui, professora, energética? Como é que tem proteína, né? Como é que eu vou absorver a energia das proteínas? Gente, eu botei terceira fonte aqui na energética, porque as proteínas, elas não são a nossa primeira nem segunda fonte de energia. Vamos entender isso. Quando a gente está lá, né, o corpo precisa de energia, ele vai absorver primeiro os açúcares, ou seja, você come um pão, né, lembra dos carboidratos, você come uma fruta, então o corpo ele vai absorver esse açúcar, a primeira fonte de energia. E a segunda fonte, tá, acabou a primeira, preciso de manter o corpo ele vai todo o tempo se mantendo, então ele vai buscar onde tiver energia. Eu vou para a minha segunda fonte. Quem seria a segunda fonte? Os lipídios. Lembram? Vocês aprenderam com a professora Luana sobre o acúmulo, né? O lipídio é um acúmulo aí de energia, que a gente diz um estoque, né? Por isso que a gente tem essas gordurinhas. Então, o corpo vai lá e busca essa segunda fonte de energia. Mas se acaba essa segunda fonte, aí sim a gente adentra na terceira fonte de energia. Só que o que acontece? Se você adentrou aqui nessa terceira fonte de energia, isso é algo preocupante. Por quê? Porque o nosso corpo não é para chegar nesse ponto, né, de precisar absorver energia das moléculas de carboidrato, de proteínas, perdão. Então, esses casos acontecem muito naquelas populações mais pobres, né, extremo, que realmente estão passando por um processo já muito grande de desnutrição. Então, acabou a primeira fonte, acabou a segunda fonte de energia, o corpo já está buscando aquele ápice, né, que são as proteínas. Então, mas eu acho que vale vocês compreenderem isso, né, que as proteínas, elas podem ser, sim, fonte de energia. Como eu falei, terceira fonte. E de defesa? Como assim, professora, de defesa? Os anticorpos, gente. O que é um anticorpo? Aquele que vocês veem, ele deve ter visto muito aí pela televisão, que parece um Y. Então, os anticorpos, eles são proteínas. A gente pode falar, né, que são substâncias fundamentais, né, para certos mecanismos de defesa do nosso corpo. Então, o que acontece? Entra lá um antígeno, né? Entrou um antígeno no corpo lá de vocês, e aí os anticorpos já vão para combater essa coisa ruim que entrou no corpo. Então, olha como a proteína é importante. Se a gente não tem esse anticorpo, a gente não vai ser defendido, né? Então, mais do que nunca, a gente precisa estar com esses anticorpos em dia, né? E funções enzimáticas. As enzimas, gente, elas são extremamente importantes. Por quê? Porque elas são substâncias que aumentam a velocidade das reações químicas. Então, a célula precisa fazer um determinado processo. Então, a enzima vai lá, vai fazer com que esse processo aconteça de forma muito mais rápida, só que com um gasto de energia muito menor, ou seja, algo bom para nossas células. Então, o processo enzimático é extremamente importante. E aí a gente precisa dizer, né, afirmar que toda enzima ela é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Mas quando a gente fala de proteína, a gente sempre lembra das enzimas, né, porque já estão ali ligadas. Mas vocês terão, gente, uma aula inteira só para enzimas. E a questão hormonal, qual a importância da questão do hormônio? Eu coloquei insulina e glucagon porque esses dois hormônios são importantes. A insulina, gente, o glicagon, eles são sintetizados pelo pâncreas, que atuam lá no metabolismo de açúcares. No caso da insulina, ela reduz o nível, né, de glicose, ou seja, o nível de açúcar no corpo, digamos, nosso corpo está muito alto. Então, a insulina vai lá e, opa, peraí, está muito alto, então eu preciso baixar. O glucagon é o contrário. Se o nível de açúcar no meu corpo, ou seja, o nível de açúcar no sangue, tá num nível um pouco menor, ele vai fazer com que aumente.
Então, eles controlam esse nível de açúcar no sangue. Então, é muito importante. Então, vocês conseguem compreender que as proteínas, elas exercem funções extremamente importantes para o bom funcionamento do nosso corpo? Eu espero que sim. E aí a gente vai seguindo. Tá, entendi, professor, o que é uma proteína. Entendi que ela tem função importante no nosso corpo. Mas o que compõe essa proteína, né? Lembra que eu falei sobre aminoácidos e ligações peptídicas? É o que a gente vai entender agora. O que é cada um desses elementos que compõem essa proteína? O aminoácido, gente, é uma molécula orgânica, logicamente, formada por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Em alguns casos, pode ser que aconteça, né, que alguns tipos de aminoácidos que podem também apresentar átomos de enxofre, né? Então, a gente precisa estar ligado nisso, mas normalmente você vai ter essa composição: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, o aminoácido que é formado lá, né, pelos polímeros, né, formado pela constituição de monômeros, é que vai constituir uma proteína. E aí, o que esse, né, como é a composição desse aminoácido? Esse aqui, gente, é uma estrutura geral de um aminoácido. O que eu tenho, né? A gente vê lá aquela... Lembre quando eu falar de aminoácidos, gente, né? Essa questão do aminoácido, vocês lembram de um colar de pérola, né? Que geralmente as mulheres gostavam de usar. E aí você tinha uma atrás, né? Uma pérolazinha atrás da outra, por um fiozinho passando por dentro. O polímero é mais ou menos isso, né? É um aminoácido ligado ao outro, né? Por ligações peptídicas que formam essa espécie de correntinha, né? Vamos colocar assim. Então, cada uma dessas bolinhas, né, lembrando que esse é um jeito de falar, para ficar melhor para vocês, ele tem essa constituição aqui em geral, né, essa composição. Então, eu tenho o quê? Eu tenho um grupo carboxila e tenho também um grupo amina, além do hidrogênio e um carbono central, né, um carbono também que quando vocês estudam química, isso é chamado de carbono quiral. Por quê? Porque está ligado a 4 átomos, né? 4 átomos diferentes. Então, vocês devem estudar isso na química, né? Então, esse carbono alfa também, que é assim que é chamado, é também chamado de carbono quiral. E aqui a gente tem um grupo R, né? Esse grupo R é que faz a diferenciação, gente, determina qual aminoácido, né? Tipo de aminoácido que é criado. Porque todos os aminoácidos aqui, eles vão ter essa composição aqui de cima, né? Por exemplo, esqueçam essa parte e olhem para cá. Todos os aminoácidos vão ter essa composição geral aqui. O que vai mudar para a composição da função, né, que esse aminoácido vai ter, é esse grupo R, né? Então, ele pode estar ligado a um hidrogênio, enfim, a outro tipo. Então, vai acabar variando. Então, ele é que vai dar essa determinação. E aqui vocês podem ver que a gente tem 20 aminoácidos diferentes, né? Cerca de 20 aminoácidos diferentes. Ah, professora, mas a gente tem tanta proteína no corpo, a gente só tem esse pouquinho de aminoácido. É como eu falei, gente, ó. Cada aminoácido desse, ele vai ter uma variação muito grande. Então, parece pouco, mas na verdade não é, né? Se a gente for pensar, ele vai ter uma variação muito grande. Então, acaba nem sendo pouco. E aqui a gente adentra a questão da alimentação. A gente está falando de proteína. Então, a gente precisa entender que nós temos esses 20 aminoácidos. Só que nem todos esses aminoácidos, nós, na célula animal, né, nós não conseguimos produzir. Tem aqueles que nós conseguimos e os que não. No caso dos aminoácidos naturais, né, que tem essa divisão, os aminoácidos naturais são aqueles que o corpo produz. Então, o nosso corpo, as nossas células, elas conseguem produzir determinados aminoácidos. Mas tem um momento que ela não consegue. Então, esses aminoácidos são chamados de aminoácidos essenciais, né? Que são... Pronto, nós não conseguimos produzi-lo. Como é que a gente consegue colocá-lo para dentro do corpo? Através da alimentação. É a mesma coisa da vitamina,
dos sais minerais que a gente viu. Então a alimentação entra com um papel importantíssimo. E aí tem uma grande variedade, gente, de proteínas que você pode consumir, né? Tem até uma listinha bem legal aqui que é salmão, frango, camarão, carne vermelha, atum. Claro, não são só esses, tem outras fontes de proteína. É até legal falar para vocês que o bom arroz e feijão que nós consumimos diariamente, né, os brasileiros principalmente, eles fornecem os aminoácidos essenciais que a gente precisa, né? Ou seja, eles nos fornecem esses aminoácidos que a gente não consegue produzir. Olha que legal, o arroz e o feijão é um alimento, vamos colocar, acessível, né, para todos. É claro, tenho certeza que vai existir pessoas que não têm, infelizmente, nem isso para comer, né? Mas geralmente é uma comida mais acessível. Então, fundamental que a gente esteja comendo aí feijão e arroz, né? Então percebam que eu no meu corpo não produz, mas eu posso introduzi-lo para dentro de mim, certo? Então não tem como ficar à toa. Pronto, a gente viu que é o aminoácido, né? Ou seja, um elemento que compõe a proteína. E a gente vai entender agora o que é a ligação peptídica. Lembrando que a ligação peptídica é a que une esses dois aminoácidos, né? Dois ou mais, vai ser uma cadeia, né, de aminoácidos. Então, eles precisam ser ligados. E a ligação peptídica é que faz isso. Então, o que acontece? Uma ligação peptídica é a ligação entre dois aminoácidos vizinhos, ou seja, um perto do outro. Então, ela vai acabar fazendo essa ligação. Então, esse tipo de ligação, ele ocorre sempre entre o grupo amina. Que grupo amina é esse? Esse aqui, gente, ó. Grupo amina. Lembrando que esse é o quê? Um aminoácido geral, a composição de aminoácido geral. Então, essa ligação, ela vai ocorrer entre um grupo amina e um grupo carboxila do outro aminoácido. Aqui eu só tenho um. Nesse outro exemplo aqui, vocês podem ver isso melhor. O que acontece? Aqui eu tenho um aminoácido e aqui eu tenho outro. Onde é que está acontecendo essa ligação peptídica, né? Entre aqui a minha hidroxila e o hidrogênio. Então aqui vai acontecer uma troca de elétrons. E vocês veem isso na química também, que é uma ligação covalente, né? Uma ligação que está acontecendo troca de elétrons. Então, isso, nesse processo, eu tenho aqui a saída de água, tá formando, né? Vai perder hidrogênio, então vai acabar fazendo aqui a saída de água. E aí eu tenho essa ligação peptídica ocorrendo, né? Então você tem a junção desses dois aminoácidos. Se viesse outro aminoácido, seria da mesma forma, digamos que esse veio para cá. Então ia fazer a mesma ligação e assim por diante, gente. Então a ligação peptídica é fundamental para que eu tenha essa ligação entre aminoácidos e assim fazer com que haja, né, a junção nessa grande cadeia para formar uma proteína. Ou seja, é essencial que ela esteja em todo esse processo. E aqui nós chegamos à parte de falar sobre estrutura da proteína, né? As proteínas, elas podem ser categorizadas, gente, por estruturas. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma estrutura primária, tem o início de tudo. Então, o que é essa estrutura primária, né, da proteína? Gente, na verdade, um aminoácido ao longo do outro, né? Ou seja, eu tenho um aminoácido, depois vem outro e assim por diante. Então, aqui eu vou ter realmente uma sequência de aminoácidos, né? Aminoácidos diferentes, sendo ligados por ligações peptídicas um a outro. Então, aqui eu vou ter apenas ligações peptídicas numa sequência de aminoácidos. Acho que vocês conseguem compreender isso. Então, isso eu chamo de estrutura primária, né? Primeiro. A partir dessa estrutura primária, eu vou ter a minha estrutura secundária. O que acontece? Aqui ela já começa a se dobrar. Então, você percebe esse dobramento, né? Lembra até a fita de DNA, né? Se vocês forem observar. Então,
você já tem esse dobramento dessa estrutura, né? Então, o que acontece? Aqui, eu tinha apenas ligações peptídicas. Nesta segunda fase, na estrutura secundária, eu vou já ter ligações peptídicas mais pontes de hidrogênio. Então, essas interações que está acontecendo aqui é que dão esse dobramento dessa estrutura. E ela pode se apresentar na estrutura secundária, gente, de duas formas. A alfa-hélice, que é essa estrutura que vocês estão vendo, e a beta-preguiada. A beta-preguiada, ela não está aqui, mas é uma estrutura que lembra muito a safona. Vocês podem ver isso em livro ou até na pesquisa mesmo que vocês forem fazer. Vocês vão ver que aparece das duas formas. Esta é a alfa-hélice. Pronto, vindo para cá, vocês têm uma estrutura bem mais enrolada, né? É uma estrutura terciária. Essa estrutura terciária, gente, se vocês forem seguindo a lógica, ela vai ter 3 ligações, né? Se aqui eu tinha 2, né? Aqui uma, logicamente eu vou ter 3 ligações aqui, né? Por isso o nome já diz terciária. Então, quais ligações eu vou ter aqui? Que interação vai estar acontecendo aqui para que essa proteína tenha essa estrutura, né? Estrutura espacial 3D, vamos colocar assim. Eu vou ter a ligação peptídica. Além da peptídica, eu vou ter pontes de hidrogênio e também interação hidrofóbica, ou seja, aquela, né, vocês lembram que fobia, né, ou seja, longe. Então não vai ter aquela interação. Pode acontecer também, gente, talvez vocês até possam ter visto em algum lugar, que quando não tem essa interação hidrofóbica, vai ter com certeza as pontes de sulfeto. Então, se não tem interação hidrofóbica acontecendo nessa estrutura terciária, mas certamente vai ter as pontes de sulfeto. Essas interações, gente, que vem acontecendo ao longo, é que dão essa composição, essa estrutura. E aí a gente vem para essa quaternária aqui, né? Vocês já devem com certeza estar na cabeça de vocês que tem 4 ligações. Está correto. Quais são essas ligações? Além das ligações peptídicas, nós vamos ter as pontes de hidrogênio, as interações hidrofóbicas e mais as pontes de sulfeto. Aqui poderia ter ou interações hidrofóbicas ou pontes de sulfeto. Aqui eu tenho ambas juntas, né? Então você consegue ver que é uma junção. Então eu tenho aqui 4, né, ligações acontecendo. Então tem esse glóbulos de proteínas se unindo uma à outra. Vocês percebem, tem 1, 2, 3, 4 glóbulos de proteínas se unindo uma à outra. Então, por isso que tem uma estrutura, né, espacial chamada de quaternária. Então, vocês conseguem perceber a diferenciação de uma para outra, né? É uma sequência, na verdade, né, de interação. Vai aumentando ao longo que você vai seguindo. Aqui é mais um exemplo para vocês terem, né, quando vocês forem estudar também, estiverem vendo a videoaula, podem acompanhar, tá voltando. Então você tem o aminoácido, e aí você tem a estrutura primária, que é essa sequência de aminoácidos. E aí você vem, você vai ter quem? As estruturas secundárias, né? Você percebe o dobramento. A alfa-hélice, como eu falei, e a folha liçada, que é a mesma também preguiada que eu falei. Você vem para a terciária, né? Então, é basicamente o mesmo exemplo, gente, só que mais colorido e um pouquinho maior, para vocês terem melhor estudo. Bom, gente, o que acontece? As proteínas, né? Elas podem passar por um processo de desnaturação, né? Ou seja, desnaturação de uma proteína. O que acontece? Né? Que processo é esse? Quando a proteína ela perde a forma, quando a gente fala de desnaturação, né, a gente está falando da perda da forma que leva à perda da função dessa proteína. Eu gosto de pensar assim, imaginem uma cadeira de ferro, né, uma cadeira normal de sentar, e aí você pega essa cadeira de ferro e coloca numa fornalha de fogo com a temperatura muito alta. Logicamente essa cadeira ela vai
né, derreter lá, não vai ficar do jeitinho que a gente colocou lá. Então, quando você tirar essa cadeira de lá, você vai perceber que por conta dela ter mudado a sua forma, ela não vai exercer a mesma função. Ou vocês vão sentar numa cadeira que não dá, né, que derreteu todo, não vai dar certo. Então, se eu tenho problema nessa forma, eu vou ter problema na função, né? Ela vai acabar perdendo a função que tinha. Então, existem fatores que estão ligados a essa desnaturação da proteína. Que fatores são esses? A temperatura, por exemplo. A temperatura, gente, ela acaba fazendo que haja essa desnaturação, né? Então, essa desnaturação, o que acontece? Eu tenho uma proteína terciária, né? Uma estrutura tridimensional aqui. E aí, digamos que a temperatura aumentou, uma temperatura muito alta. Essa proteína ela vai começar a desnaturar, ou seja, ela vai começar a voltar lá para as primeiras fases, lembra? Primária, vamos seguir, lógico, secundária e primária. Então, ela vai perder a função que ela tinha lá nesse começo. Existem proteínas que conseguem, gente, depois que desnaturam, fazer o reverso, né? Ou seja, voltar de novo àquela forma que ela tinha e, consequentemente, exercer sua função. Que a gente chama esse processo de renaturação, é o processo inverso, né? Mas são poucas proteínas que conseguem fazer isso. Então, geralmente, quando a proteína desnatura, ela realmente perde a função que ela tinha, ou seja, é algo prejudicial, né? Porque existem proteínas, como a gente viu, que desempenham papéis importantes. Então, se ela tem um problema como esse, ela não vai exercer esse papel mais, causando problema ao nosso corpo. Outros fatores que podem prejudicar também o pH e as reações químicas. Pode acontecer reações químicas no nosso corpo que acabam afetando essas proteínas, né, fazendo com que elas passem por esse processo ruim. Algo interessante é a questão do nosso cabelo, né? A creatina presente no nosso cabelo, a gente acaba fazendo com que ela desnature. Mas, como eu falei, no caso do nosso cabelo, ela consegue, né, a proteína do nosso cabelo consegue fazer esse processo inverso. Meninas, quando passam chapinha no cabelo, elas fazem com que o cabelo geralmente está lá, na proteína, no seu estado normal. De repente, você passa uma chapinha extremamente quente. Aquilo ali está aumentando a temperatura e fazendo com que essa proteína se desnature. Mas, como eu falei, no caso da nossa creatina no cabelo, ela consegue fazer esse processo inverso, né? Conseguir voltar de novo à função. É por isso que a gente joga um pouquinho de água no cabelo, o cabelo volta ao normal. Espero que vocês entendam isso.